É tempo da análise no Visão Global, agora com as imagens dos últimos momentos. A capital da Ucrânia está novamente sob ataque, está a acontecer agora. Foram ouvidas explosões na capital da Ucrânia. São estas imagens que estamos a ver nesta altura. Há informação, segundo o presidente da Câmara de Kiev, que um prédio foi atingido. Têm sido noites de fortes ataques russos à Ucrânia. Vamos partir já para a análise com o Major-General Isidro de Moraes Pereira. Sr. Major-General, mais um ataque, estavam a dizer, pelo que se ouve, um ataque com drones. Mais um ataque, e das imagens que conseguimos agora recolher e dos sons, temos ali de uma forma clara que alguns dos sons são drones, e estamos a ouvir também armas tipo canhão, que é aquilo que estamos a ouvir, a tentar interceptar esses mesmos drones. Daquilo que é possível divisar destas imagens, apenas uma das explosões parece-me ser uma explosão demasiado violenta para poder ter sido provocada por um drone. Portanto, eu admitiria que, eventualmente, a capital da Ucrânia, esta noite, está a ser atacada não apenas com drones, mas eventualmente com mísseis. Portanto, porque é um clarão demasiado grande, porque os drones normalmente transportam cargas que oscilam entre os 35 kg e os 85 kg de explosivo, enquanto os mísseis transportam cargas que podem chegar até aos 1000 kg de explosivo. Portanto, e aqui uma das explosões parece-me mais típica de um míssil. De qualquer maneira, pelas imagens não é possível ter a certeza absoluta. Agora, que há drones a sobrevoarem, porque se ouve o som típico dos drones e ouve-se o empenhamento das armas antiaéreas tipo canhão, eventualmente os Flank-Panzer, Gepard ou os Skynex, a tentarem interceptar esses mesmos drones. Este ruído é de um drone. Este ruído é claramente de um drone. Que está a ser naturalmente identificado e que poderá olha, este rebentamento é um rebentamento que se vê um clarão acima da linha do horizonte. Eventualmente este foi um drone que foi interceptado. Ouvimos ali o trabalho das antiaéreas e muito possivelmente um drone foi interceptado e provocou aquela explosão. O que é certo é que na noite anterior, ontem, a Ucrânia foi atacada com 72 drones e um míssil Iskander-M. Não me admiro que ou hoje ou nos próximos dias o número de mísseis que a Federação Russa venha a utilizar aumente bastante, até porque aqui há 3 dias atrás, melhor, no início da semana, houve notícias confirmadas de que a Federação Russa tinha feito deslocar os seus bombardeiros Tu-22M, M3, de aeródromos no extremo oriente da Rússia, muito próximos muito próximos do Pacífico, fê-los deslocar para Olénia. Olénia é uma base que fica a cerca de... Esta imagem nova que estamos a ver, Sr. Major-General, é bem visível? Esta aqui foi vamos ver, esta aqui é um incêndio que pode ter sido provocado por um impacto de um drone, isto é um incêndio de pequenas dimensões, ou por uma parte de um drone que foi interceptado no ar e que acabou por cair incandescente. Muitas vezes alguns dos incêndios são provocados por partes incandescentes dos drones e dos interceptores dos mesmos. Agora, há ali estragos, e segundo aquilo que esteve a referir o próprio presidente de Kiev, o Klitschko, já referiu que pelo menos um prédio já teria sido atingido. Portanto, aquilo a que estamos a assistir, muito possivelmente, é mais um ataque violentíssimo dirigido à capital da Ucrânia. E este ataque violento numa altura, num dia em que ouvimos o Presidente, aliás, sabe-se, é o que avançou da Telegraph, que se fala de um reconhecimento por parte de Trump dos territórios já ocupados. Bom, eu diria que Trump está a voltar à carga, quer dizer, porque, vamos lá ver, o famigerado plano dos 28 pontos, quando foi dado a conhecer, quando foi conhecido, quer pela Ucrânia, quer pelos líderes europeus,
assumiu contornos de uma verdadeira exigência de uma rendição completa da Ucrânia. Revelou-se como absolutamente inaceitável, quer para a Ucrânia, quer para os seus aliados europeus, e naturalmente provocou uma reunião, não direi uma reunião de emergência, mas foi uma reunião convocada com alguma urgência para Genebra. Houve ali algum tempo em que não houve evolução nenhuma, depois, porque era o Dan Driscoll, que é o secretário do Exército norte-americano, que estava inflexível, depois aparece Marco Rubio, e acabamos por chegar a uma versão diferente daqueles 28 pontos, eventualmente 19 pontos, em que houve algumas cedências por parte da administração norte-americana. Bom, perante estas cedências, nós sabemos quais foram as reações do Kremlin. Foram reações no sentido de que, até do próprio Ministro das Relações Exteriores da Rússia, o Show Lavrov, e não apenas o Show Lavrov, também o porta-voz do Kremlin, todos vieram dizer que, havendo demasiadas alterações àquilo que eram os 28 pontos, que nós agora acabamos por saber que a Rússia participou na sua feitura, ou a grande maioria dos pontos foram inclusivamente gizados em Moscovo e não nos Estados Unidos, como nós sabemos, e havendo muitas alterações que dificilmente Putin iria aceitar. Portanto, era este impasse. Nós sabemos que Trump enviou Witkoff e o seu genro, Jared Kushner, a Moscovo, exatamente passando-lhe a mensagem que acabou de referir, que os Estados Unidos estão na disposição de unilateralmente reconhecer a Crimeia e os restantes territórios ocupados fisicamente pela Federação Russa. Territórios ucranianos, legitimamente ucranianos. Dar força, Sr. Major-General, aquelas que são as opiniões que a Ucrânia vai ter de ceder a alguma coisa, nomeadamente o território, porque não tem força para o voltar a reconquistar? Bom, não tem força para voltar a reconquistar, para já, é um facto, porque a Ucrânia está-se a defender, fundamentalmente. Quem continua, basicamente, a realizar operações ofensivas é a Rússia, mas também a Rússia não tem demonstrado capacidade para conquistar os territórios que reivindica como seus, designadamente Donetsk, a parte que falta de Donetsk, a parte que falta de Zaporizhia, a parte que falta de Kherson, e vamos lá ver, isto parece-me mais uma atrapalhada, é outra grande atrapalhada, é os Estados Unidos a dizerem mas eu comprometo-me a reconhecer, e o que é que adianta? Na própria mensagem diz, a Ucrânia não é obrigada a reconhecer, mas afinal... Aliás, porque a Constituição da Ucrânia não permite nem que Zelensky quisesse... Nem que Zelensky quisesse, não o poderia fazer, porque incorreria num crime contra as leis da Ucrânia, designadamente a lei fundamental, que é a Constituição. Bom, arriscaria a ser preso, como é óbvio, não é? Portanto, não me parece que o presidente ucraniano vá cair de si abaixo e vá aprovar uma coisa dessas, porque não pode. Aliás, Yermak, o seu chefe de gabinete, antes de resignar, disse de forma absolutamente clara, enquanto Zelensky for presidente da Ucrânia, não há cedência de territórios. Muito bem. Sr. Major-General, é isto. Nós vamos continuar atentos aos ataques, se houver novos dados e novas imagens. Há essa informação por parte do Presidente da Câmara de Kiev que um prédio foi atingido. Portanto, nas próximas horas, saber se há, naturalmente, as consequências destes ataques. Vamos avançar para agora o nosso segundo tema, que tem a ver com Washington, que classificou um novo plano de paz para a Ucrânia. No entanto, a União Europeia não sabe nada deste documento. Isto é algo absolutamente inédito. Isto é fazer de conta que os europeus não são uma parte interessada. Quando a própria Presidente da Comissão Europeia, o próprio Presidente do Conselho Europeu, portanto, isto são as organizações supranacionais europeias mais importantes, já tomaram voz ativa, já disseram aquilo que pensam. Os líderes europeus dos países com maior expressão, designadamente a Alemanha, o Macron da França, Keir Starmer do Reino Unido, portanto, os líderes europeus já disseram que não há paz na Ucrânia sem a Ucrânia e não há paz na Ucrânia e na Europa sem a Europa. Portanto, a Europa tem que ser uma parte envolvida. Portanto,
A grande maioria dos países que pertencem à NATO são europeus. Portanto, os que não são europeus é o Canadá e os Estados Unidos. E o Canadá está solidário com a posição europeia, como nós sabemos. Portanto, os europeus têm que ser ouvidos. Aquilo que está a acontecer, e isto são diplomatas que o dizem, dizem que isto é uma coisa absolutamente inédita. Quer dizer, os Estados Unidos, porque da outra vez acabou por saber segredos que não eram para ser sabidos, quer dizer, os 28 pontos que mais não são do que uma fórmula de capitulação da Ucrânia, acabaram por chegar ao conhecimento geral do mundo antes do tempo, e agora os Estados Unidos estão a classificar o novo documento, ou digamos, o esquiço, ou o draft, ou o novo, digamos, o novo arrazoado de ideias, que não sabemos se são 19 pontos, sabemos que está a ser trabalhado, continua a ser conceptualizado e está a ser feito em sigilo absoluto. Quer dizer, quem é que tem conhecimento disto? É a delegação americana mais a delegação russa. Quer dizer, mais ninguém tem conhecimento. Bom, é evidente que isto é uma afronta, deve ser entendido e está a ser entendido pelos líderes europeus como uma afronta, não pode ser, e um desafio, não pode ser entendido de outra forma, porque esta é a maneira de o dizer, porque isto é uma desconsideração completa e absoluta da Europa como um todo e dos seus líderes, e para depois apresentar um plano. É evidente que o que é que vai acontecer? Se este plano não tiver as alterações suficientes e não for de encontro àquilo que pensam os europeus, àquilo que os europeus pensam, àquilo que ainda hoje Friedrich Merz acabou por dizer exatamente aquilo que eu disse agora, o que vai acontecer é que os Estados Unidos podem tentar estabelecer um plano de paz que não vai ter validade absolutamente nenhuma. Que importância é que tenham tentar encontrar os caminhos da paz sem os stakeholders, sem os participantes? É obrigatório envolver a Europa e a Ucrânia. Sr. Major-General, e há quem diga que enquanto que Zelensky for presidente, ninguém deve esperar cedência de território, não, porque já vimos ele já também disse. Constitucionalmente não pode fazer. Mas Zelensky isso. tem muitas vezes dito que nem um centímetro, e quer inclusivamente recuperar a Crimeia. E o problema é que não é apenas... Ocupado em 2014. Não é apenas... Ele já o disse, ele utilizou uma altura que eu me recordo, já há um tempo, que não estava a negociar o quintal da casa dele. Está a negociar aquilo que é da coletividade, aquilo que é da Ucrânia. Ele hoje, quando se dirigiu aos ucranianos, disse coisas que têm que ser ditas. Se esta Ucrânia cair, não temos outra. É o que ele diz. Esta é a nossa Ucrânia. E temos que nos bater por ela. Não estamos em tempo de divisões nem de querelas. Estamos em tempo de união. É evidente que ele também diz que aqueles que prevaricaram, aqueles que se aproveitaram indevidamente de verbas, que vieram inclusivamente das ajudas da União Europeia e de outras partidas do mundo, que têm que ser devidamente investigados e punidos. Agora, esta é a atitude correta e o discurso que ele tem para o povo ucraniano é o discurso correto. E a verdade é que as sondagens que têm sido feitas e aquilo que vem da frente, inclusivamente não apenas as sondagens à população, mas também da frente dos combatentes, a grande maioria da população não quer sequer ouvir falar em cedências e os combatentes que estão na frente muito menos. Porque vamos lá ver, depois de 4 anos a combater, depois de 4 anos de sangue, suor e lágrimas, quer dizer, este homem alguma vez seria perdoado? A história nunca mais perdoaria a Volodymyr Zelensky se cometesse. Isto não era um crime, isto era um sacrilégio. Portanto, só espero. Portanto, as grandes questões agora é o que é que a Ucrânia, qual é a estratégia ucraniana? É evitar um corte total com os Estados Unidos, portanto, manter os Estados Unidos no loop e o apoio dos Estados Unidos, porque grande parte do armamento, muito embora sejam os europeus que paguem, ainda vem dos Estados Unidos, porque a Europa ainda não chegou ao ponto de se poder substituir em determinado tipo de materiais. Depois, uma outra área estratégica do executivo ucraniano é garantir financiamento estável, e
E é isso que se está a discutir até meados do próximo mês e vai ser decidido. A Bélgica e o primeiro-ministro belga está a pedir algumas garantias aos outros Estados europeus, e com alguma razão e com algum fundamento, mas eu estou plenamente convencido que a Ucrânia não vai ficar sem esse financiamento estável. E outra coisa, o outro aspecto é manter o fluxo de armas e de apoio. Muito embora, e isto em abono da verdade terei que o dizer, há aqui um grande mérito por parte do complexo militar industrial ucraniano, que neste momento satisfaz 60% das necessidades das suas forças armadas nas operações. Mas ainda faltam os outros 40%. E em áreas que são absolutamente fundamentais, como, por exemplo, a defesa do espaço aéreo contra estes ataques que são levados a cabo praticamente todas as noites. Portanto, a Ucrânia está num momento crítico, tem que ser dito, porque está com problemas internos que têm a ver com corrupção e que neste momento eu até me atrevo a dizer que está a ser demasiado transparente para um país que está em estado de guerra. Porque não é só na Ucrânia que há corrupção. Não é só nas antigas repúblicas da União Soviética que há corrupção. A corrupção aí podemos dizer que é endémica. A Rússia é um país altamente corrupto. Há corrupção em todo o lado. Nos Estados Unidos há corrupção, em Portugal há corrupção em muitos sítios. Agora, o que nós estamos a ver é o executivo ucraniano e o próprio presidente da Ucrânia a não passar uma esponja sobre o assunto. Portanto, ainda hoje nós tivemos o NABU e o SAPO, as agências de luta contra a corrupção, no apartamento deste senhor que aqui está ao lado de Zelensky, do Sr. Yermak. Ele esteve presente com os seus advogados e mostrou toda a disposição para colaborar com a Justiça. É preciso deixar a Justiça funcionar. Se o homem tiver culpa, com certeza que vai ser punido. Obviamente. Isto traz alguma... Isto só beneficia a Rússia. E a Rússia tem, nas suas campanhas de informação, tem tentado exponenciar ao máximo estes factos para criar querelas internas na Ucrânia, criar divisões internas na Ucrânia, mas não apenas isso. Os objetivos das campanhas de propaganda são também desacreditar a Ucrânia aos olhos dos seus aliados, fundamentalmente aos olhos dos europeus, porque nos Estados Unidos o atual executivo, o que tem mostrado é que está novamente completamente do lado da Rússia. Portanto. Aliás, do lado da Rússia, Sr. Major-General, que há aqui uma questão que é, não haverá negociações até ao final do inverno, a Rússia não vai concordar com isto. Porquê? Não, a questão é simples, quer dizer, vamos lá ver. Se o projeto de paz dos 28 pontos tem merecido a aceitação da Ucrânia, com certeza que havia paz. E a seguir havia eleições, umas eleições de fantochada, devidamente manipuladas pelo Kremlin, e a seguir Zelensky era substituído e tínhamos ali uma espécie de Bielorrússia. Era isso que ia acontecer. E é isso que a Rússia queria. Bom, como os belicistas dos europeus, que é assim que foram designados por um senhor Medinsky, um homem que esteve também na feitura desses 28 pontos e que passou largos dias na Flórida com o representante, o Witkoff, com o representante dos Estados Unidos para a questão da guerra na Ucrânia. E, portanto, quer dizer, os belicistas dos europeus opuseram-se, querem fazer valer o direito internacional e a Carta das Nações Unidas e manifestaram-se. Ursula von der Leyen tem dito recorrentemente, quase todos os dias... Deixe-me só dizer aos nossos telespectadores, nós estamos nesta altura, e devido aos ataques que estavam a acontecer, nós estamos com imagens em direto de várias cidades ucranianas, Kiev, Zaporizhia, Chernihiv, Kharkiv, também para irmos acompanhando ao longo da noite. Aliás, há ali uma imagem, Sr. Major-General. Bom, há imagens que... Um mapa. Vamos lá ver. Eu não sei se a nossa realização consegue aumentar o mapa que aliás, está em alerta. Aquele mapa já está a mostrar quais são as regiões que estão a ser... Estão neste momento a ser alvo. E nós estamos a ver, nestes quadradinhos cinzentos, preto e branco, digamos assim, aquilo que estamos a ver parecem quase flocos de neve. Não são. O que estamos a ver é
são as antiaéreas a fazerem disparos, fundamentalmente as armas tipo canhão, que estão a defender-se dos drones que estão a atacar todas aquelas localidades. Pode ser, digamos, ainda um pouco cedo para dizer que a Ucrânia está a sofrer hoje um ataque daqueles violentíssimos e numa escala às centenas, às largas centenas, mas tudo indica que poderá ser um ataque violento mais uma noite. Por aquilo que estamos a ver, praticamente ali em Mirnorad, estamos a ver ali as antiaéreas a funcionar, em Zaporígia também já estivemos a ver, e portanto parece-me que os ataques continuam e muito possivelmente vão vamos acompanhando, vamos mantendo, salpicando a nossa análise com estas imagens em direto. Sr. General, e até quando falávamos dos ataques, importa também olhar para o que diz o New York Times em relação ao secretário do Exército dos Estados Unidos, que, de certa forma, diz o New York Times, intimidou os europeus com mísseis russos, enquanto que promoviam um plano de paz para a Ucrânia. Vamos lá ver. Eu, sinceramente, julgo que este senhor é o secretário do Exército, não tem experiência rigorosamente nenhuma. Quer dizer, ele é secretário do Exército e eu diria que chega a este lugar porque andou no liceu com J.D. Vance e são amigos. Portanto, este senhor veio para as reuniões na Europa, designadamente para Genebra, dizer aos europeus e à Ucrânia, não apenas aos europeus, também aos ucranianos, que neste momento tem informações, o Pentágono tem informações fidedignas de que a Rússia está a produzir mísseis de médio e de longo e de curto alcance, mísseis táticos, operacionais e estratégicos, em grande quantidade, numa quantidade muito maior do que aquilo que está a utilizar na Ucrânia. E diz ele que está a fazer um estoque, está a armazenar mísseis e que esses mísseis poderão ser utilizados naturalmente para desferir violentíssimos ataques sobre a Ucrânia num futuro próximo e também sobre outros países europeus. E depois, para concluir, e esta argumentação foi utilizada durante o fim de semana, amedrontando os europeus e os ucranianos a dizer, bom, o melhor é concordarmos agora com estes pontos que aqui estão, com estes 28 pontos, trazer Putin para a mesa da paz, assinar, concordar com isto, porque se não concordarmos, muito possivelmente a Rússia vai continuar a armar-se e pode constituir um perigo muito maior para a Ucrânia e também para a Europa. E depois até diz mais. E depois, em particular aos ucranianos, ainda lhe diz outra coisa. E fala por ele pelos Estados Unidos, e fala pelos outros parceiros da NATO. E diz, bom, e a NATO e os Estados Unidos não teriam grande capacidade para evitar que isso acontecesse. Isto é chantagem pura e dura. É assim que isto se chama. Vamos olhar... E revela uma imaturidade tremenda. Quer dizer, como é que este senhor chega a secretário do Exército e tem este tipo de diálogo com homens experimentados, com homens cientes, com homens sabedores, com líderes europeus, que estão muito bem assessorados, que é evidente que não pode vir contar histórias da carochinha, porque isto é propaganda russa. Portanto, isto aqui é absolutamente incrível. Sr. Major-General, vamos olhar agora para uma ilustração que nos traz, que tem a ver com um briefing, uma ilustração que ilustra, passo o termo, que ilustra um briefing que aconteceu na Casa Branca. Eu não resisti. E temos aqui traduzido, porque o original até está em polaco, que isto passa-se também é a própria imprensa polaca. Portanto, o que é que está a acontecer? Isto é caricatura, porque as conversações de paz estiveram presentes o Ushakov e o Witkov. Nas conversações, o Witkov, o enviado especial para a guerra na Ucrânia, do presidente norte-americano, e o Ushakov, o principal conselheiro de Vladimir Putin, o homem que disse que, muito possivelmente, os 28 pontos e as conversas e os conselhos que o Witkov deu, que foram tornados públicos porque alguma vez utilizaram o Instagram e alguém teve acesso. E, portanto, um jornalista pergunta, e então da parte da América quem é que está? Está a ver? O que é que isto quer dizer? É que, afinal, o Witkov está do lado da Rússia, embora seja americano. Isto tem alguma piada, mas é
uma visão caricaturada, mas na verdade está a espelhar o que está a acontecer. O que está a acontecer neste momento. Neste momento, os Estados Unidos... Aliás, deixe-me só dizer-lhe isto. Se me disser assim, mas são os Estados Unidos todos? Não, não é verdade. Temos que ser justos. Temos, no próprio Executivo norte-americano, já temos duas tendências. Temos J.D. Vance, temos Witkoff e temos Donald Trump, que pendem claramente para fazer cedências à Rússia. A troco de grandes negociatas, eventualmente, de grandes interesses. Mas temos neste momento Marco Rubio e a sua equipa a fazer um pouco de contravapor, porque também nem tanto à terra. Quer dizer, é preciso ter algum profissionalismo neste tipo de coisas. Isto não se trata de fazer uma negociata de vender um apartamento ou vender um grande prédio. Isto é uma coisa séria.